Vamos falar de novidades do PHP 8.1? Hoje a gente vai conhecer um novo tipo de retornos de funções, que é o never. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev e a gente vai falar sobre mais uma novidade do PHP 8.1 hoje. E a novidade é um novo tipo de retorno. E esse tipo de retorno teve uma discussãozinha sobre o nome que seria dado para ele, mas ficou decidido que o nome desse tipo de retorno é never, ou seja, nunca em inglês. E o que ele quer dizer? Uma função que esteja marcada com o tipo de retorno never, ela não retorna nada. E aí você deve estar se perguntando, Vinícius, qual a diferença de never para void? E aqui eu vou te mostrar de forma bem simples. Imagina que a gente tem uma função que redireciona o usuário, que faça o redirect dele utilizando HTTP. Então isso vai redirecionar para alguma outra URL. Então eu poderia marcar isso aqui como void, como a gente já pode fazer hoje. E claro, eu preciso receber aqui a URL, né, ou algo do tipo. E aqui, para a gente redirecionar o usuário usando HTTP aqui com PHP, a gente envia um cabeçalho, o cabeçalho location. Então a gente pode mandar esse usuário para algum outro lugar. E é de praxe, é comum, depois de enviar um cabeçalho, a gente encerrar a execução do PHP. E por que a gente faz isso? Porque alguma coisa que vem aqui depois desse cabeçalho pode acabar sendo executada sem que a gente queira, porque os dados ainda não foram enviados para o cliente. Então isso aqui pode ser executado quando na verdade eu queria somente redirecionar o usuário. Então é bastante comum a gente ter esse tipo de código aqui. E com esse código, a gente sabe que depois que essa função for executada, nada depois dela vai ser executado. Nada mesmo. Porque o programa foi terminado. Então, se eu tenho algo que termina o programa, se eu tenho uma função que termina o programa, que faz com que a próxima linha não seja executada, eu posso marcar como never. Então, dessa forma, a gente tem um novo tipo de retorno. Quando eu informo never, o que essa função precisa ter? Ela não pode retornar nunca e ela precisa ou chamar o exit, ou seja, sair da função, ou interromper o script, ou precisa lançar uma exceção. Então, esses são os casos onde a gente pode utilizar o tipo never. Então, se eu tenho uma função ou um método que sempre lança uma exceção, que é, por exemplo, um método incompleto ou algo do tipo, algo bastante comum no PHP Unit, com aquele mark test as skipped, para marcar o teste como pulado, para fazer com que aquele teste não seja executado. Então aqui a gente encerra a execução desse script e, ou seja, tudo que vem depois dessa função não vai ser executado. Então nesses cenários, o never pode ser utilizado quando eu lanço uma exceção sempre ou quando eu interrompo a execução do script, através do exit, por exemplo. Então dessa forma, esse novo tipo permite esses cenários, como a gente já vê no PHP Unit, como a gente já vê em cenários de redirecionamento, E o que acontece se eu retornar algo? Se eu, por exemplo, ou se eu tiver aqui um if, se eu venho aqui, eu vejo se a URL for diferente de vazio, ou seja, se eu tiver um parâmetro válido, aí eu vou fazer o redirecionamento. Caso contrário, eu não faço nada. Nesse cenário, a gente vai ter um erro de tipo. Por quê? Aqui a gente tem como se fosse um retorno implícito, um return vazio aqui, como se estivesse ali. Ou seja, isso seria uma função void, que não possui retorno, que não devolve nada, mas não necessariamente o script é encerrado, a execução é finalizada. Então, se eu executasse isso aqui com o tipo never, a gente vai ter um erro de tipo. Mesma coisa se eu retornar algo explicitamente. Se eu vier aqui e fazer algo do tipo, retornar a URL que eu passei por parâmetro, ou retornar alguma string, algum valor, isso aqui já vai dar direto pra gente um erro de compilação. Porque algo marcado com um retorno never, ela simplesmente não pode ter retorno nenhum. Então esses cenários aqui não são válidos. E aí você pode estar se perguntando, Vinícius, por que você não está executando esses exemplos? Porque eu não consegui compilar o PHP 8.1 na versão que ele está agora, no estado que ele está agora. Eu tive um probleminha com uma outra extensão que está habilitada por padrão, então para vocês não ficarem sem vídeo essa semana, porque eu estava levando um tempinho para resolver isso, eu vou acabar mostrando sem executar. E para compensar, vamos dar uma passada de olho na RFC, porque tem alguns outros detalhes bem interessantes para a gente pegar sobre esse novo tipo de retorno. Mas se essa informação até aqui já foi útil para você, não esquece de deixar o like que ajuda bastante o canal. Agora vamos lá para nossa RFC. Então, o nome dessa RFC é de No Return Type. Então por isso que eu comentei que existia uma certa discussão entre o nome desse tipo e estava entre No Return e Never.
só que never venceu a votação. Mas beleza, e aqui a RFC diz que já existe um trabalho fazendo com que coisas que eram feitas somente através de docblocks no PHP, ou seja, por exemplo, um tipo de parâmetro. Antes a gente fazia através de docblocks, agora a gente tem direto na linguagem. Adicionar tipos de retorno, antes a gente só podia através de docblocks. Hoje em dia a gente já tem na linguagem. Então algo comum, algo que existe hoje em dia através desses docblocks, ferramentas de análise estática já reconhecem, é isso daqui. O return, no return, informar que essa função aqui interrompe a execução, seja chamando um exit ou seja lançando uma exceção. Então, como isso já existe, a proposta é trazer isso para a linguagem, fazer com que os docblocks não sejam mais necessários nesse caso e fazer com que a linguagem em si suporte isso. Então, a ideia é exatamente o que eu falei, ter um tipo de retorno onde eu sempre vou sair ou lançar uma exceção. E aqui vamos ver o que acontece nos casos onde eu não faço isso. E repara um detalhezinho, aqui quando a gente chama essa função, se a gente chama uma função que tem como tipo de retorno o never, que aqui no caso ele está referenciando esse tipo como se fosse no return, mas o nome agora é never, eu não preciso me preocupar em adicionar um early return aqui, em adicionar um outro exit, nem nada do tipo. Então o que a gente tem é uma segurança a mais nesses cenários também. Mas continuando, se eu em algum momento faço algum retorno implícito ou explícito, nesse caso aqui está explícito e nesse caso está implícito, a gente vai ter algum erro. Se eu adiciono um retorno explícito, a gente tem direto aqui um erro de compilação. Então na hora de avaliar o nosso código, o PHP já vai identificar que tem um probleminha. Se eu tenho um retorno implícito, na hora de executar, a gente tem um type error. O PHP vai mostrar pra gente que, olha só, ela não devia ter retornado nada, ela não devia ter voltado a execução para cá, tudo devia ter encerrado lá, mas a execução voltou, então tem algum problema. Acho que é até claro citar, acho que é redundante citar, mas generators não podem ser utilizados em uma função marcada como retorno never, porque uma função geradora, e se você não sabe o que é isso, já tem um vídeo aqui no canal, uma função geradora retorna um objeto do tipo generator, então não faria sentido a gente poder conciliar os dois. E aqui a gente vê cenários que também eu acredito que seja até redundante, mas muito válido citar, onde a gente não pode utilizar esse tipo. O no return, ou seja, o tipo never, só pode ser utilizado, assim como o void, em retornos de funções e métodos. A gente não pode utilizar como tipo de parâmetros, como um tipo de uma propriedade como a gente tem aqui, porque isso nem faria sentido. E um outro detalhe é na questão de herança. A gente pode ter um tipo qualquer em uma classe base, e a classe derivada, a classe concreta, ela pode definir o tipo no return, o tipo never. Então, se a gente dá uma olhada aqui, nós temos uma classe abstrata pessoa que retorna um booleano. A classe criança, ou kid, como você quiser traduzir, ela pode sobrescrever esse método, ou no caso aqui, implementar esse método, mudando o tipo de retorno para no return. É como se o no return fosse um subtipo de todos os outros tipos, inclusive de void. Então, isso é o que a gente chama de variância de tipo. Beleza? A gente pode conversar um pouco mais sobre covariância, contravariância, se vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários se quiserem que eu traga um conteúdo sobre esse. Mas, continuando, a contravariância não é permitida. Se eu tenho um método base que é no return, o tipo de retorno, então os métodos derivados, os métodos que forem sobrescritos a partir dessa classe base, não podem mudar seu tipo. Eles precisam manter o no return. Então, sempre que um método foi anotado, ele foi definido como no return no seu retorno, nenhuma outra sobrescrita de método pode mudar isso. Então, basicamente, essa é a ideia por trás desse novo tipo, o tipo de retorno never. Então nós temos métodos que só podem interromper a execução do script através do exit ou lançar uma exceção, interrompendo o fluxo natural do script. Então essa é a ideia por trás desse tipo. Eu acho que é um tipo até interessante, ele não traz grandes novidades para a linguagem, mas pode facilitar em alguns cenários, como por exemplo, o que o PHP Unity já faz hoje. Então me diz aqui nos comentários se você gostou dessa nova RFC, se inscreve no canal e te vejo nos próximos vídeos.